Shalom Adonai, graça e paz, aqui Pastor Wagner Muniz e este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. E amados, nós vamos trazer aqui um estudo, os 5 erros que o pastor deve tomar cuidado para com o seu ministério, amém? Nós vamos estar dando aqui 5 erros que todos os pastores têm que tomar cuidado, para que seu ministério não venha ser prejudicado, não venha ser, ali atrapalhar o seu ministério, você ter um crescimento saudável na obra do Senhor. Então nós vamos estar dando aqui 5 erros que todo pastor tem que evitar concernente à obra do Senhor. Primeiramente, amados irmãos, eu quero convidar você que está chegando agora neste canal a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar aí o sininho aí para notificação quando tiver vídeo novo aqui na plataforma, aqui no canal aqui, você ser notificado e ficar a par aí das coisas boas do reino de Deus, amém? Então vamos lá, irmãos, bora para o vídeo, os 5 erros que o pastor deve tomar cuidado. Primeiro erro, amados irmãos, lembrando que esses 5 erros, amados, de um ponto de vista meu, tá? Não que eu não vou tirar da palavra, é tirado da palavra, mas é um ponto de vista assim mais meu, tá? Então vamos lá. Primeiro, deixar de cuidar da sua família. Vamos supor assim, pastor, você tá com a sua família, né, na obra do Senhor, você está tomando conta de um trabalho, de uma obra, e aí você tem tanto a fazer ali dentro da igreja, dentro da obra do Senhor, no seu ministério, que você começa a deixar de lado a sua família. Não pode, é um erro grave a qual você tem que evitar. Então o primeiro erro que você tem que evitar no seu ministério é deixar de cuidar da sua família. Se você abrir a palavra lá no livro de Efésios 5:25, está escrito assim: e vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a si mesmo e se entregou por ela. Amém? Eclesiastes 9:9 está dizendo assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da sua vaidade, porque esta é a sua porção na vida e no teu trabalho e tudo que fizeste debaixo do sol. Então, amados irmãos, o pastor ele tem que tomar cuidado, com a sua esposa, no geral a sua família, seus filhos, tem que cuidar da sua família, zelar, porque a família é um bem precioso que Deus te deu, Deus te deu essa família, foi para você tomar conta, foi para você zelar, e não compensa você enfiar a cara na obra e ficar ali todos os dias na casa de Deus, das 6 horas até as 20 horas da noite, e deixar de lado a sua família, Então você tem que reservar um tempo para você dar atenção aos seus filhos, à sua esposa, e ter um tempo para eles, amém? Bora para o segundo. O segundo erro que um pastor tem que evitar, amados irmãos, você tem que evitar de ser espancador. Você não pode ser espancador, por exemplo, você pregar uma coisa no altar, você pregar uma coisa dentro da Bíblia, pregar o amor dentro da Bíblia, e chegar no seu lar, na sua casa, você ser uma pessoa espancadora, espancar os seus filhos, espancar a esposa, porque aí então você tá fora, você já está saindo fora da palavra,
fora dos parâmetros do Senhor. Amém? Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, e não contencioso, e não avarento, né? Essa é a lista das qualificações que um líder eclesiástico tem que ter, né? Você não pode ser dado ao vinho, não pode ser espancador, não pode ser cobiçoso, de torpe ganância, não pode ser moderado, não contencioso, não pode ser contendeiro, né? Não pode ser avarento, né? Uma pessoa muito ligada ao dinheiro. Você tem que ser moderado em tudo, amém? Para que seu ministério venha a ser aprovado e abençoado por Deus, e ele venha a ter um crescimento gigantesco aí com o passar dos anos, amém? Terceiro erro que um pastor tem que evitar é esse, amados irmãos. O terceiro erro, o erro de você não tirar férias, porque muito pastor, amados irmãos, acha que é o super-homem, né? Não tira férias. Eu estou na obra aí vários anos, nunca tirei férias, nunca descansei, né? E às vezes isso, amados irmãos, vai prejudicar, né, o seu desenvolvimento aí, né, a sua vida familiar, a sua vida, até a sua vida com Deus, né? Porque com o passar dos anos vai te dando um cansaço, um estresse, né? Então você tem que descansar também, tirar uns dias para você, amém? Não digo todo ano, mas, né, uma vez em cada 2 anos, né? E assim por diante. Descansa sim, você é um ser humano, todo pastor é um ser humano, né? Então é lícito diante de Deus você descansar, né? Deus, ele descansou no 7º dia, e a cada 7 anos, se você vê pela palavra, Deus dava um descanso para a terra. Era lei, né? Era uma lei mosaica que tinha. Deus, a cada 7 anos, Deus dava ordem para todas as pessoas que mexiam com colheita, descansar a terra, né? Mesma coisa somos nós, amados irmãos. Nós somos seres humanos, nós precisamos de um descanso. Então você precisa, né, tirar um tempo para você tirar umas férias, né? Você descansar a sua cabeça, amém? Não umas férias para pecar, veja bem, não estou falando isso, mas umas férias para você fazer algo de bom, né? Tudo que é lícito, tudo que é bom, nisso pensais, né? Tudo que é de boa fama, nisso pensais. Não diz a palavra assim? Então isso é bom aos olhos de Deus. E vamos para o quarto erro que você tem que evitar dentro do seu ministério, na sua vida pastoral, é esse, irmão: mexer com o diabo sem estar preparado. Erro grave, né? Tem pessoas, tem pastores, amados irmãos, que ele quer só mexer com o diabo, só quer trabalhar na área da libertação, e às vezes ele não busca, ele não ora, ele não está preparado, ele não jejua, ele não vai para o monte. Para você mexer com o diabo, amado pastor, você tem que estar preparado. Por quê? Vou te dizer por quê. Porque vai haver uma retaliação. Todas as pessoas que mexem com o diabo, né, que mexem muito na área da libertação, o arqui-inimigo, Satanás, o diabo, ele vai querer te retaliar. Então, se ele não atingir você, ele vai atingir a sua esposa, ele vai atingir os seus filhos, ele vai machucar os seus filhos. É sério isso, irmão, é sério. Então você tem que ter um cuidado com isso, amados irmãos. Se prepara, se revista, né? Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo.
Se você tem esse cargo de pastor, amado irmão, então você tem que estar preparado, você tem que estar, né, revestido com a armadura de Deus, porque senão você não vai suportar as perseguições, não vai suportar a responsabilidade de um cargo de um pastor, e logo logo você vai desistir do seu ministério, né? Ou senão você vai cair na fé, vai cair na graça de Deus, ou o diabo vai entrar na vida da sua esposa para separar a sua família, e você não vai conseguir manter o cargo de pastor, porque o cargo pastoral, amados irmãos, ele depende muito da família, da sua família, sabia? Que pastor que vai ser esse que vai conduzir as ovelhas sem ter família, sem ter uma família em casa? Que exemplo que ele vai dar para as suas ovelhas, para os seus seguidores, né, para os seus fiéis? Então um pastor, ele tem que ter família, então você tem que zelar, cuidar da sua família, para você ter esse cargo pastoral, né? E cuidar também para que o diabo não arrebente a sua família, amém? Glória a Deus. Eita, estou sentindo a presença de Deus aqui. Então vamos para o quinto, amados. O quinto erro que você tem que evitar na sua vida ministerial, no seu trabalho, no seu ofício como pastor, você tem que viver aquilo que prega, ou seja, você tem que evitar pregar e não viver aquilo que prega. Então você tem que viver aquilo que prega, pastor. Se você subiu no altar e está pregando uma doutrina lá para as suas ovelhas, lá no seu campo, lá, né, para as suas ovelhas lá, então você tem que viver tudo aquilo que você está pregando, né? Se você está pregando lá a parte da honestidade, você tem que ser uma pessoa honesta, não dever nada para ninguém. Se você está pregando a parte lá da mentira, então você não deve ser mentiroso, né? E o que a gente vê muitos, amados irmãos, é pastor pregando uma coisa que ele não vive, né? No altar ele é uma coisa, mas quando ele desce do altar ele faz tudo o contrário. Ou seja, vou te dar um exemplo. No altar ele fala que não bebe, quando desce do altar ele vai lá, toma uma cervejinha, toma um vinhozinho. Então temos que viver aquilo que nós pregamos, amém? Por exemplo, você prega contra a política, aí nas eleições você se candidata a vereador, você não está vivendo aquilo que você está pregando, porque você pregou 10 anos, 20 anos contra a política, aí dali um pouquinho você se candidata a vereador, então você não está vivendo, né? Outra coisa também, outro exemplo, você prega contra o divórcio, mas aí você se divorcia da sua esposa, não está vivendo aquilo que você está pregando. Então você tem que viver. Você prega contra a bebida alcoólica, dali um pouquinho você bebe uma cervejinha, né? Você bebe ali você fica viciado ali numa cachaçinha ali, né? Uma ice, né? Então tem que vigiar nessa parte também, viver aquilo que prega. Sexto, isso aqui vai ser de bônus para você. Sexto, evitar a soberba e a vanglória, gente. Temos que evitar, todo pastor tem que evitar a soberba e a vanglória, né? Se você está batizando alma, amados irmãos, essa alma quem está te dando é Deus. Deus que está enviando para você, não é pelo seu mérito próprio. Está certo que você está sendo um canal, mas não é por você mesmo. É Deus que está mandando almas para você. Se o seu ministério está crescendo, é Deus que está fazendo crescer esse seu ministério, né? Se a arrecadação da sua igreja está aumentando, está crescendo, não é você, irmão, é Deus que está fazendo isso crescer. Então não se ensoberbeça, né? Não fique soberbo quanto ao seu ministério, quando está acontecendo essas coisas, porque não é você que faz, é Deus que faz. E talvez não é nem a sua oração, é a oração da sua mãe, de um fiel que está lá na sua igreja, amém?
Então, tire a soberba da sua vida. Você não é um super-homem, você não é um super-herói da Marvel, né? Tire essa soberba da sua vida. Quem faz na sua vida é Deus. É Deus, não é você, é Deus. E na hora que Deus quiser cortar também, meu irmão, ó, fique esperto, né? O que acontece? Então eu quero ler aqui um versículo aqui, ó, Gálatas 6, verso 3. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se você pensa que é alguma coisa e você não é nada, então você está se enganando a si mesmo. Gálatas 6, 3. E Mateus 23, 12 está dizendo assim: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, se você se exaltar, você será humilhado. Mas se você se humilhar diante da presença de Deus, você será exaltado. Então, pastor, um conselho aqui do pastor Wagner, né? Vigia muito, né? Vigia muito no seu ministério, cuida, evita esses erros na sua vida ministerial, que você vai ver o seu ministério crescer e o seu ministério se estender por longa data, ser um ministério permanente na face da terra, porque não adianta você crescer com o ministério e daqui a um pouquinho ser cortado tudo, né? Deus te abater, Deus tirar tudo de você, não adianta isso. O que importa é você crescer no ministério e ficar um ministério permanente diante de Deus, um ministério alicerçado, forte, ficar para todos sempre, né? Esse ministério na sua vida. Então, esse vídeo aí, amados irmãos. Quero agradecer a paciência da sua audiência, se você assistiu até esse final, né? Quero pedir para você se inscrever nesse canal, que vem muita coisa boa por aí, Deus vai te honrar, amém? Glória a Jesus. Não desista do seu chamado e não se esqueça, Deus sempre vai ser contigo, enquanto você está sendo com Ele, enquanto você está sendo fiel a Ele. Então, amados irmãos, que Deus abençoe, fique na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do seu irmão em Cristo, pastor Wagner, na paz do Senhor. Shalom Adonai.